O plenário virtual do STF concluiu nesta semana o julgamento de cerca de 400 processos nas turmas e no plenário da Corte. Gisele Reis, consultora da TV Justiça, traz para a gente decisões importantes envolvendo direito tributário e concurso público. Vamos ver. Na última sessão do plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o tempo de cursos de pós-graduação é válido para comprovação de atividade jurídica em concursos para a magistratura e para o Ministério Público. Para ingressar na carreira de juiz ou de promotor de justiça, é preciso comprovar 3 anos de prática de atividade jurídica, que é aquela exercida com exclusividade por bacharel em direito, como, por exemplo, o exercício da advocacia, o exercício da função de conciliador junto a tribunais de justiça ou de cargo público que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico. Esse prazo é uma exigência constitucional e foi instituído pela reforma do Judiciário com a Emenda Constitucional 45 de 2004. A OAB questionava a validade de resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público sobre o assunto. Prevaleceu o voto do ministro Edson Fachin. Para ele, um candidato a concurso que tenha concluído sua pós-graduação com sucesso terá adquirido um conhecimento que extrapola os limites curriculares da graduação em Direito. Em um outro caso, o STF também declarou inconstitucional a contribuição patronal sobre salário maternidade. A grande discussão era saber se o salário maternidade poderia ou não ser considerado como remuneração para fins de tributação, pois no período em que o recebe, a empregada está afastada do trabalho. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator do caso, ao se manifestar, destacou que a Constituição Federal e a lei prevêem como base de cálculo da contribuição previdenciária os valores que são pagos como contraprestação a trabalho ou serviço prestado ao empregador, à empresa e entidade equiparada. Para ele, no caso de licença maternidade, a trabalhadora se afasta das suas atividades e deixa de prestar o serviço e de receber salários do empregado. O ministro destacou que a parcela não é contraprestação ao trabalho e, por isso, não pode compor a base de cálculo do tributo sobre a folha salarial. Ele foi seguido pela maioria dos ministros do STF. Essa decisão do Supremo era bastante aguardada e ela servirá de parâmetro para a solução de aproximadamente 7.000 processos semelhantes que estavam suspensos.